Vamos sentar, por favor. Esta é a 5ª semana que eu estou falando sobre este tema. A nossa fé sempre será provada. Hoje eu pretendo falar sobre um assunto um tanto complexo. E algumas pessoas fugiram hoje. Como se eu fosse maltratá-las. Mas não vou. Eu vou tentar explicar, esclarecer um assunto que é muito polêmico em nosso meio. Mas, por causa de ser polêmico, tem levado muitas pessoas a desobedecerem a Deus. Vou falar sobre dinheiro. E eu estou aqui à vontade para fazer isso, porque eu acho que eu sou um dos pastores neste país que, se num ano falar sobre esse assunto 1 ou 2 vezes, é muito. Mas eu vou esclarecer esse assunto aqui entre nós. Porque é necessário. Porque Deus nos prova por meio do nosso dinheiro. No livro de Provérbios, capítulo 11, versículos 24 ao 31. Vocês já acharam, não acharam? Irmãos, eu quero hoje explicar. Praticamente, eu quero conversar com vocês hoje. Então, vejamos. Versículo 24 ao 31. Algumas pessoas gastam com generosidade e ficam cada vez mais ricas. Bom, alguns ainda estão procurando, então vamos lá. Quando vocês acharem, me dê um sinalzinho e a gente vai ler. Provérbios, capítulo 11. Acharam todos agora? Então vamos lá. Versículo 24. Algumas pessoas gastam com generosidade e ficam cada vez mais ricas. Outras são econômicas demais e acabam ficando cada vez mais pobres. Você percebe que aqui é um jogo de palavras. Ele não está dizendo que algumas pessoas gastam muito e ficam ricas e que outros economizam muito e ficam pobres. Você tem que entender onde ele está querendo chegar. Uma pessoa vive pelo princípio da generosidade. E então, ela se torna mais rica, mais abençoada por Deus. Outro vive pelo princípio da avareza, da mesquinhez. E esta pessoa se torna cada vez mais pobre. Ainda que tenha muito. Nós temos pobres generosos, como temos ricos generosos. Mas nós temos ricos pobres e pobres miseráveis. Continuando. Quem é generoso progride na vida. Quem ajuda
será ajudado. O comerciante que armazena mantimento, esperando preço mais alto, é amaldiçoado pelo povo. Mas o que põe à venda o que tem é estimado por todos. Vocês entendem isso, não é? Você já comprou uma caixinha de morango e se decepcionou? Quantos já se decepcionaram com a caixinha do morango? Lá onde eu moro é terra disso. E você fica decepcionado. Você come 2 morangos, o resto vai para o lixo. Quem procura o bem é respeitado. Mas quem busca o mal será vítima do mal. Se você vai a um lugar e é enganado, por que volta lá? Se você, não é? Se você compra morango do morangueiro, por que comprar morangos dele? Ele só vai perdendo a sua clientela, ou não é? Se você é uma pessoa maldosa, perceba, você vai perdendo seus verdadeiros amigos. Você só vai tendo em volta de si pessoas falsas e que a qualquer momento vão machucar sua vida. Aquele que confia nas suas riquezas cairá, porém os honestos prosperarão como as folhagens. Quem dirige mal a sua casa acaba sem nada. Quem não tem juízo será sempre escravo de quem é sábio. Como é que você dirige a sua vida? Você é consumista? Você é capaz de guardar alguma coisa no fim do mês? Mesmo dentro da economia brasileira, é difícil, mas você tem que tentar. Você tem que tentar economizar, nem que seja R$ 50 por mês. Criar o hábito. Os jovens, eu vou economizar a quantia supra de 20 pila no mês. É possível? É possível. Mas, Walter, isso daí não é bobagem? Não. Isso chama-se educação. É uma educação que você imprime a si mesmo e que servirá de exemplos para seus descendentes lá na frente. Eu não estou falando de ganância, de mesquinhez. Eu estou falando de disciplina. Porque se você governa mal a sua vida, você governará mal a sua casa. Imagine quando dentro de uma casa junta-se um homem desorganizado e uma mulher desorganizada. Ambos morrerão do coração. E os credores também. Mas quando um cônjuge guarda e o outro não guarda? E quando não tem? Quantos casamentos estão sendo desfeitos? Por causa da falta do dinheiro.
Hoje nós vivemos numa época onde o cartão de crédito é uma faca de dois gumes. Ele pode ajudar você em muitas ocasiões, mas pode colocá-lo numa verdadeira enrascada no futuro. E alguns de vocês já estiveram endividados com bancos. E depois de um tempo, você percebe o acordo bancário como é baixo. Depois que você sofreu tanto, você contraiu diabetes, colesterol, ficou quase cego, quase teve uma perna amputada. Alguém te liga do banco, você nos deve 20 mil, vamos fazer um acordo, você me paga 3. Ou não é assim? Aí você não sara mais. Você se livra do problema, mas você está doente. O versículo 31 diz: assim como os bons são recompensados aqui na terra, também os pecadores e os maus são castigados. Esta é uma série de provérbios. Mas ele está dizendo aqui que uma pessoa boa, quem é uma pessoa boa? É uma pessoa que vive sob o fluxo da graça de Deus, fazendo a vontade de Deus. Porque a única coisa boa que existe nesse mundo é a vontade de Deus e o próprio Deus. O próprio Jesus disse para aquele homem rico: por que você me chama bom, se bom é só Deus? Nós estamos neste mundo para fazermos a vontade de Deus. E quando fazemos a vontade de Deus, nós não mostramos que somos bons, nós mostramos que Ele é bom. Então, Deus nos beneficia de alguma maneira, nos recompensa de alguma maneira sobre esta terra. Mas uma pessoa má é uma pessoa ímpia. E o termo mau ou ímpio significa rebelde. É aquele que se opõe, que luta contra Deus. Essa pessoa será castigada ainda nesta terra, para depois na eternidade. Então, nós temos visto, ao longo dessas 5 semanas, que há uma diferença entre provação e tentação. Não é? Deus te dá o dinheiro para te provar, mas você é tentado por Ele. Mas nós vimos que a tentação não vem de fora, a tentação vem de dentro. A tentação é produto dos nossos desejos. E a provação é uma situação que Deus permite que passemos a fim de optarmos ou por Ele ou pelos nossos desejos. Então nós vimos que Deus prova a nossa fé para nos aperfeiçoar como? Moral e espiritualmente. Sem esta prova você não cresce espiritualmente e sequer moralmente. Se você não perceber que Deus está trabalhando na sua vida de alguma maneira, você não é transformado. Você nem espiritual ou moralmente. O problema é que muitos ainda não entregaram suas vidas de fato a Deus e não o conhecem verdadeiramente e por isso não podem vê-lo agindo em diferentes situações. Nós vimos que Deus prova a nossa fé por meio das nossas dificuldades. Deus permite dificuldades e elas batem em nós. E o que acontece? Nós temos que optar pela vontade de Deus dentro delas. Agora, imagine, nós temos 1 milhão de vozes no rádio e na televisão, convidando pessoas para que vão a certos encontros, porque lá existe uma campanha que irá libertá-los das dificuldades. Mas se Deus está trabalhando com uma pessoa dentro de uma dificuldade, esta pessoa estraga o trabalho de Deus, dizendo que vai libertar a pessoa
daquela tribulação. Sabe o que acontece com este homem que prega assim? Será punido por Deus. Eu não tenho o direito de dizer que Deus vai libertar todo mundo aqui. Eu não posso fazer isso. Isso seria enganoso da minha parte. Eu estaria mentindo para vocês. O que eu posso dizer é que Deus está trabalhando em cada uma vida aqui. Em cada vida aqui, desculpe. Deus está trabalhando na sua vida, na sua e na minha. Mas eu não sei o que Ele pode fazer. Ele pode fazer mais do que pensamos. Mas eu não posso especificar, a menos que Deus me revele alguma coisa, me dê uma palavra de conhecimento acerca de uma pessoa. Vamos supor, eu digo aqui, Marisa, você está passando por uma situação difícil, assim, assim, assim. E daí? Deus nunca me dará uma palavra só para revelar o problema que ela está passando. E Deus nunca me dará uma palavra para simplesmente dizer, Marisa, você está passando por um problema assim, assim, assim. Mas Deus vai fazer isso na sua vida. Espera lá, não. Deus tem que dar, juntamente com isso, uma palavra de sabedoria. Eu tenho que dizer, Marisa, você está passando isso, isso e isso, mas Deus está dizendo que vai agir na sua vida lá na frente, mas nesse momento você tem que agir assim, assim e assim. Isso é revelação. O resto que tem por aí é adivinhação, é abominação perante Deus. Vocês não leem Bíblia? Caem nessa rede. A Bíblia foi deixada em forma de livro para que nós praticássemos a leitura. E não só um textinho de fim de semana. À medida que vamos lendo, nós vamos aprendendo. Por isso que Deus também nos prova, ou prova a nossa fé por meio do quê? Vocês não conseguem ler o que está lá na frente? Vocês querem deixar para domingo que vem ou não? Hã? Pelo menos assim, alguns que faltaram, domingo que vem vão estar aqui. Então veja só, Deus prova a nossa fé por meio do quê? As suas ordens ou propostas. Deus diz, ame o seu inimigo. É lógico ou ilógico? É ilógico. Ninguém ama inimigo. E lá vem Jesus com essa conversa. Você imagine Jesus dizendo para Pedro, Pedro, você quer saber se sou eu? Sim, senhor, é o senhor que está andando em cima da água aí? Sou eu, por quê? Então eu posso ir até o senhor? Venha. E Pedro começou a andar. Mas quando ele percebeu a falta de lógica do que ele estava fazendo, ele começou a afundar. Nós temos uma tendência de vivermos pela lógica. Eu encontro na igreja sempre pessoas dizendo assim, não, porque Deus quer curar, porque você tem que crer em algo que é ilógico. Tá, e amar os inimigos? E orar por eles? E abençoar quem te amaldiçoa? Você faz? A mesma falta de lógica que você crê para os milagres de Deus, para as curas de Deus, serve também para atitudes corretas que você e eu devemos tomar nessa vida, para que tenhamos uma vida cheia da graça de Deus. Sim ou não? Diante de tudo isso, hoje nós vamos avançar mais um item. Se isso funcionar, ok. Deus prova a nossa fé por meio do nosso dinheiro. Vamos ler lá em voz alta? Deus prova a nossa fé por meio do nosso dinheiro. Vamos ver algumas definições aqui. Nós, seres humanos, somos gananciosos por natureza. E se não tomarmos cuidado, poderemos nos tornar avarentos ou mesquinhos. Me diga que você não é ganancioso.
Me diga que você não tem que controlar a ganância diariamente. Me diga que nós, seres humanos, não temos que controlar o nosso desejo de querer mais e mais e mais em todo instante. Sim ou não? Deus está constantemente provando a nossa fidelidade e confiança nele. E em relação ao nosso dinheiro, nele em relação ao nosso dinheiro, desculpe, tá um vírgula que não tinha que estar lá. Mas, e a razão é esta. Veja só, que não sejamos prisioneiros do espírito da avareza. E que aprendamos a viver sobre o princípio da generosidade. Não entenderam? Hã? Veja só, você está sendo provado constantemente com o dinheiro que você tem. Acerca da avareza. O que é avareza? Mesquinhez, ganância. Deus sempre está nos provando nesse aspecto, para nos livrar desse espírito, para que reconheçamos esse espírito dentro de nós, que nós somos gananciosos. Mas por outro lado, Deus quer que aprendamos a viver sob o princípio da generosidade. E nós vimos no livro de Provérbios o quê? Que aquele que gasta o seu dinheiro com generosidade fica cada vez mais rico. Nós vimos também no livro de Provérbios que quem é generoso progride na vida. Mas em nenhum momento aqui essa riqueza quer dizer riqueza física. Pode ser e pode não ser. Esse progresso na vida não significa simplesmente de você, a partir de agora, se tornar uma pessoa milionária porque aprendeu a filosofia da generosidade. Nós sabemos que na Bíblia, riqueza não é sinônimo de bens materiais, mas de uma vida digna, de uma vida cheia da graça e da bênção de Deus, porque a nossa verdadeira riqueza está na eternidade. A primeira coisa que o Espírito de Deus quer que vocês vejam nesta noite e atentem é: cuidado com os lobos em pele de cordeiro, pois eles são avarentos. Há 3 fatores que regem o nosso comportamento em relação ao dinheiro: culpa, medo e ganância. Nós nos sentimos culpados por não termos. Com a independência da mulher, muitas mulheres passaram a ganhar mais do que alguns homens. Alguns homens, então, se culpam por não terem nascido mulher. E algumas mulheres o culpam por ter nascido homem. Alguns homens têm medo de ganhar mal, porque a mulher ganha mais que ele. E por causa disso, muitas vezes, devido ao espírito da ganância, se metem em verdadeiros enroscos. Alguns casais, quando estão enfrentando algum problema de dificuldade, em vez de eles buscarem os princípios de Deus, eles vão buscar primeiro soluções malucas, sem a orientação de Deus, e depois se metem em buracos que não conseguem mais sair de lá. E me diga se eu estou falando mentira.
Se você tem uma situação estabilizada na sua vida, agradeça a Deus, mas entenda por que Deus lhe deu isso. Se você está lutando com a sua vida, financeiramente falando, entenda por que Deus está permitindo isto. Mas não saia desenfreadamente, impulsivamente, fazendo loucuras. Por favor, pelo amor de Deus. Mas, Walter, o que isso tem a ver com esses lobos vorazes? Tem, porque esses pastores vão usar esses 3 elementos para tentar enganar pessoas. Eu ouvi um pregador ensinando o povo, dizendo assim: se você ainda não conhece a Deus e não conhece o caminho da obediência a Ele, não se preocupe, comece com uma compensação financeira. Ofereça sacrifícios financeiros a Deus e você verá o que Ele pode fazer na sua vida. Se você procurar no YouTube, você vai achar. Eu não tive coragem de colocar os vídeos aqui. Porque eu já fui aqui criticado por algumas pessoas aqui porque coloco vídeos. Parece que vocês, às vezes, alguns têm vergonha de mim. Alguns têm. Mas eu não me envergonho do Evangelho de Cristo Jesus. Porque Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Veja só. Um outro pregador disse na mídia o seguinte: você ganha mal? Claro! Você tem que começar a dar um dízimo de um salário mínimo. Quanto que é o salário mínimo? 624. 724. Imagine, se você der um dízimo, naquele vídeo está menos, tá? Por isso que eu estava 620 e pouco. Se você der o dízimo de 620 e pouco, ele diz, Deus estará na obrigação de lhe dar 6.000 e pouco. Nós rimos, porque aos poucos nós vamos nos tornando mais esclarecidos na palavra de Deus. Mas se coloque numa situação de uma pessoa desesperada. Mesmo você já esclarecido um pouquinho mais, quando esteve em desespero, você se lembra do que já fez? Um desses pregadores famosos que berram e que também cantam, e que se tornou agora líder de uma organização, chegou a reclamar, após ter recebido o documento de um motoqueiro que deu a sua motocicleta para ele, e alguém lhe entregou um cartão de crédito, e ele disse, olha, estão me dando um cartão de crédito, mas espera aí, você tem que dar a senha, senão Deus não te abençoa. Ele não revela a todo mundo, por que Deus não revela para ele a senha? Como é que as pessoas são capazes de entregar um bem a um cafajeste? Cafajeste. Você é cafajeste. Você sabe que eu estou falando com você porque você me conhece. Dá um zoom aí. Põe em mim, minha filha. Joga em mim. Corta para mim. Corta para mim. Eu vi um pregador dando uma aula para os seus discípulos sobre como pedir dinheiro.
Ele disse assim: o povo tem que ser ameaçado, sentir-se culpado por não ter e motivado para ter mais. Assim, ó. Se você não der, Deus não te dará. Você não tem, porque você não dá. Se você der, Deus vai te dar muito mais. Então ele diz, aí o povo dá dízimos e ofertas. E mais que isso. Então essa é a tramóia. E muitos deles citam Malaquias 3, dizendo assim: por que vocês não trazem seus dízimos? Eu vou abrir as janelas dos céus e vou abençoar você. Só que quando você lê Malaquias 3, você não pode dar esta conotação de barganha. Não se faz barganha com Deus financeira. O que Deus está dizendo ali em Malaquias 3 é que os sacerdotes e o ministério do povo de Israel espiritual deixaram de ser dizimistas e ofertantes e se tornaram ladrões. Porque uma vez que eles não davam, se tornaram roubadores. Como pode pessoas cuidarem das coisas de Deus e não serem dizimistas? Eu uma vez recebi um conselho de uma pessoa que não está mais aqui, dizendo: Walter, você não precisa ser dizimista, você é pastor. Eu disse: quem disse? Eu tenho que ser o primeiro. Porque o que está acontecendo lá no livro de Malaquias é que Deus está dando uma bronca danada naqueles que deviam crer e não estão crendo. Vocês deveriam ser o exemplo para o povo, mas por causa do mau exemplo de vocês, nem o dízimo e as ofertas deste povo chegam ao meu templo. Então começa a faltar recursos aqui dentro. E naquela época não existia o dinheiro, o que existia era o escambo. O dízimo era pago por meio, e ofertas eram pagas por meio de alimentos e coisa e tal. O pouco que entrava no templo, aqueles sacerdotes todos pegavam. E eles estavam dando um mau exemplo, e Deus disse: eu vou castigar vocês. Mas se vocês se arrependerem, então eu vou abrir as janelas dos céus e vou derramar sobre vocês as minhas bênçãos, disse Deus. Vocês entenderam? Você não deve usar o livro de Malaquias achando que, eu vou dar para Deus, então Deus vai me dar, vai abrir as janelas dos céus. Nem sempre é assim. Por isso nos leva a um outro ponto. Cuidado com pensamentos e práticas erradas acerca de ofertas e dízimos. Pessoas dizem: quanto mais dinheiro eu der a Deus, mais Ele me dará. Isso é verdade? Nem sempre. Se Deus disser a você: me dê, e você dá, você pode ter certeza que Deus talvez não lhe dê ou te dará. Mas vamos supor que Deus lhe diga: me dê, que eu vou lhe dar 3 vezes mais. Ele faz isso? Faz. Porque Ele disse isso. Ele disse isso para você. Você não pode pegar um texto da Bíblia e achar que aquilo é para você, porque existem outros lugares dizendo outra coisa, onde Deus agiu de forma diferente. Ali em Malaquias, Deus está prometendo naquela situação em abrir as janelas dos céus, mas em outro lugar, Deus simplesmente diz: eu não prometo nada a vocês. Vocês obedeçam.
Outro erro, Deus mandará para o inferno quem não der dízimos e ofertas. Não é o fato de não dar dízimo ou oferta que levará alguém para o inferno. É a falta de generosidade. Você pode dar o que quiser, meu amigo, mas se você não tiver o espírito de generosidade, que você vai aprender já já, Deus não fica feliz com as suas ofertas. Nós já lemos, se você já leu a Bíblia, nós já lemos que Deus diz assim: do que vale para mim suas ofertas? Nada. Vocês pensam que eu me alegro com o que vocês me oferecem? Nada. Eu preciso de carneiro, eu preciso de bodes, eu preciso de touros, eu não preciso de nada disso. Deus diz: filho, filho meu, dá-me o teu coração. Deus precisa do nosso dinheiro? Não. Mas por que Ele pede? Porque Ele vai nos provar. Mas Ele não pede como esses outros estão pedindo por aí. Porque isso é um exagero. Isso é um estrago que eles estão fazendo, porque eles são imorais. Não têm caráter. São bandidos. São verdadeiros vírus que entraram na igreja de Deus para desconfigurá-la. Mas ainda há setores dentro da igreja de Deus que se mantêm debaixo da graça do Senhor e na verdade dele. Quem não dá dízimos e ofertas, o devorador o atacará. Isso também não é verdade. Isso foi verdade lá. Eu não estou debaixo de maldição, meu irmão. Jesus morreu por mim na cruz do Calvário. Se alguém disser para mim, você vai estar debaixo de maldição, você está maluco. Ele se tornou maldição no meu lugar. Essa história que vamos quebrar a maldição, isso é conversa de louco, de gente doente, que não conhece a palavra de Deus. Fica ensinando, criaram até cursos de quebra de maldição. E muitos ficam atrás dessas bobagens, porque são gananciosos. Porque eles estão usando o quê? O princípio ou o sentimento da culpa e do medo. Não está dando certo as coisas na minha vida porque eu estou amaldiçoado. Não tem nada disso. Vocês estão comigo? Uma vez que o dízimo já foi dado, o dinheiro pode ser gasto como quiser. Ou como queira, sei lá. É verdade isso? Não. Deus tem que orientar sua vida e a minha vida em tudo. Se você vai a algum lugar e quer comprar coisas, você deve perguntar a Deus: Deus, eu devo? Às vezes nós nos esquecemos. Eu me esqueço e você se esquece. E erramos por isso. Isso prova que Deus não está em primeiro lugar em nossas vidas, pelo menos naquele momento. A Bíblia diz: por que você gasta o teu dinheiro naquilo que não é pão? Por que você gasta dinheiro em bobagens que só vai trazer ilusão para a sua cabeça e não vai fazer você servir a Deus? Depende se você realmente se converteu ou não. Porque a pessoa que se converteu a Deus de fato é aquela que diz: Senhor, eu quero me submeter a Ti e eu quero aprender a obedecer o Senhor. Eu não preciso dar necessariamente o dízimo e ofertas na minha igreja. É certo isso? Não.
Deus manda trazer a sua oferta à casa do tesouro. Onde você se alimenta espiritualmente? Na igreja que Deus lhe dá. Mas por que você vai sustentar o vizinho? E se Deus está trabalhando na vida dele, com relação ao dinheiro, e você está investindo erradamente, atrapalhando o plano de Deus lá. Aí você sabe o que você faz? Eu não concordo. Ué, problema teu. Eu não estou aqui pregando para você concordar ou não comigo. Eu estou transmitindo princípios da verdade, para a gente sair desse imbróglio. Eu vou tentar esclarecer você, vou tentar ser verdadeiro. Como sempre faço. Nesta noite calhou de falarmos sobre essas coisas, e são importantes. Não, mas eu já ajudo a igreja lá, ajudo o irmão lá. Meu amigo, você está errado. Você está completamente errado. Não é isso que Deus quer que você faça. Você sequer sabe como Deus está trabalhando naquela vida. Eu me lembro, numa casa que eu fiquei, em que o rapaz ganhava bem, mas a família ganhava mal. E ele abria a geladeira e reclamava, não tem nada nessa casa. E xingava o pai e a mãe. Um dia eu não aguentei, já não estava lá, e sabendo que a situação ainda continuava, eu falei com ele, escuta, você continua reclamando? Eles não põem nada lá. Mas você ganha mais que eles. Mas eu vou lá, só tem mexerica. Tem uma mexeriquinha lá, aquela mexeriquinha do rio, fedida. Tem um leitinho, tem alguma coisa. Por que você não coopera? Por que Deus te deu essa casa? Por que Deus te deu o salário que você tem? Só para gastar com menininha, em passeio, em ficar? Você olha aqui. Algumas pessoas olham para isso e dizem assim, para que eu vou dar aqui? Está muito bom aqui, não precisa do meu dízimo ou oferta. O pastor trocou o carro, você viu o carro dele? Você pensa que eu sou bobo? Se for para você obedecer a Deus, eu prometo para você nesta noite aqui, que eu me desfaço do meu carro. Para você não ir para o inferno com as suas palavras. Eu estou falando diante de Deus. Se você quiser, eu rasgo minha camisa aqui agora. E fico só de cueca aqui. Você quer que eu venha de chinelo? Venho, de calça jeans, não tem problema nenhum. Se isso vai tornar você uma pessoa fiel a Deus. Mas você esteve nos Estados Unidos. Ora, você conhece CVC? Eu tenho amigos lá, eu morei lá. É muito triste isso para mim, sabia? Eu não disse para vocês que tem pessoas que se envergonham?
Não servem a Deus porque eu troquei o carro. O problema seu não sou eu. É a sua mesquinhez. E você precisa se arrepender. Em terceiro lugar, entenda e viva pelo princípio da generosidade. Se você não entende o princípio, você não vive sobre ele, ou sob ele. Então vejamos, generosidade é característica de alguém que expressa bondade, pena, que é misericórdia, ou ajuda. É engraçado que algumas pessoas às vezes nos condenam, mas quando precisam de ajuda, nos procuram. Não é isso? Eu nunca cobrei um casamento na minha vida, nunca cobrei funeral na minha vida, nunca cobrei batismo na minha vida e ainda tenho que ouvir filhos do diabo falando essas coisas. Você sabe o que é diabo? Acusador. Porque é isso que você é. Eu estou tentando te ajudar. Abra os seus olhos. Você nunca terá nada. Deus pouco lhe dará enquanto você viver dessa maneira. Você sabe o que eu consegui em 37 anos de ministério? Uma casa que eu ganhei de vocês. Vocês se lembram? Alguns não se lembram aqui. Mas vocês me deram de presente. O único bem que eu tenho que está em Valinhos, onde eu moro. Foram vocês que me deram. Foi apresentado na igreja, e vocês resolveram fazer isso por mim. Agora, pastores que têm fazenda, 2, 3 aviões, vocês não reclamam. Vocês acham que eles estão fazendo a vontade de Deus. Agora, porque eu tenho uma casa que vocês me deram, e um carro que eu consegui trocar, isto é, transferir a mensalidade do outro para esse, no mesmo valor, aumentando os meses, que eu nem sei como isso foi feito, e vocês nem sabem que isso foi feito, e vocês estão me condenando. Você não merece estar aqui. Você não merece essa igreja. Você merece voltar para o seu lamaçal, de onde você veio. Deus ainda está dando uma chance para você mudar seu comportamento. Para que você crie juízo. Enfim, chega de bronca. Biblicamente falando, o cristão generoso é aquele que é governado pelo poder da graça divina. Pois nele foi cultivada a condição espiritual para viver sob esse princípio divino. Ele só consegue viver pela generosidade, ou ser generoso, porque ele permitiu que Deus lhe desse essa condição. Um exemplo de pessoa generosa. Ainda não, depois. Por meio dessa atitude, o cristão verdadeiro honra, dá alegria, é grato a Deus pela sua obra na sua vida e dá provas da graça, agindo através da sua vida e de tudo o que possui. Eu te juro que eu fiz tudo isso nessa manhã. Porque ao longo dessa semana a minha cabeça ficou no embrulho nessas ideias. E eu não queria
pregar tristezas. Mas tive que comentar algumas coisas há pouco, porque isso não sai do meu coração e eu vejo que esse é o momento. Eu sequer sei qual é a arrecadação desta igreja. Ali está a tesoureira, a diretoria da igreja. Eu não sei a arrecadação. O Jorge, cadê o Jorge? Está lá, a Lenice. Eles cuidam disso. Eu não me meto. Meire, eu não me meto nisso. Damares. Faltou alguém? Tem o Conselho Fiscal, que é o Jorge. Faltou quem? O Gastão. Calma, Marlene. O Cláudio Meneguim. Enfim, eu não me meto em nada. A única coisa que eu sei fazer na minha vida, meu irmão, é pregar a palavra de Deus. Foi a única coisa que me sobrou. Eu não tenho mais nenhum ofício. Fiz tanta coisa na minha vida. Toquei violão, cantei na noite, fiz isso, fiz aquilo, fui aquilo. Mas a única coisa que realmente Deus me deu como um dom é pregar a palavra de Deus. Quando nós somos generosos, nós estamos dando a Deus honra, alegria, gratidão e provas de que a sua graça está agindo através de nossas vidas. Por isso, uma pessoa generosa é reconhecida por Deus como aquela que está cheia da sua graça. Uma pessoa generosa é uma pessoa que está cheia da graça de Deus. E nós temos o exemplo de Maria. Em Lucas 1, 28, o anjo veio e disse: que a paz esteja com você, Maria. Você é muito abençoada, isto é, agraciada, generosa, cheia da graça divina. E o que Deus diz a ela? O anjo, melhor, disse a ela: o Senhor está com você. Deus está sempre com o generoso, mas Deus não pode estar com quem não é generoso. Jesus falou assim: aquele que crê em mim, rios de água viva fluirão do seu interior. Porque ele é generoso. Mas quem não tem este rio fluindo, é porque não é generoso. E Deus não está agindo na vida dele como deveria e como poderia estar. Vocês estão comigo ainda? Paulo ensina sobre a generosidade do homem e a de Deus. Quando ele fala sobre o modo correto de ofertar, ele diz assim, lá em 2 Coríntios 9, lembrem disto, quem planta pouco, colhe pouco. Quem planta muito, colhe muito. Isto é, se você vai tomar uma atitude de generosidade, tome-a, mas também com expectativa, na probabilidade de Deus fazer o que você nem imagina. Que cada um dê sua oferta conforme resolveu no seu coração, não com tristeza, nem por obrigação. Pois Deus ama quem dá com alegria. Essa alegria é proveniente da vida cheia da graça e misericórdia divina. Porque é isto que significa no grego a palavra alegria aí. O que nós aprendemos disso aqui? Que nós temos que nos lembrar de algo. Que quando nós vamos ofertar a Deus, nós temos que oferecer o que já temos proposto em nosso coração.
E quando nós fizermos isto, nós não podemos fazer por obrigação, por ameaça, por sentimento de culpa, mas nós devemos fazer com alegria. Isto é, nós devemos tomar aquele ato como resultado de uma vida cheia da graça, isto é um ato generoso, que provém do trabalho da misericórdia divina dentro de mim. Não é aquela coisa de pegar o pior dinheiro, lembra o dinheiro rasgado? Esse aí separa para a igreja. É isso que você chama de generosidade? Não é. E Paulo ainda continua. E Deus pode dar muito mais do que vocês precisam para que vocês tenham sempre tudo o que necessitam. E ainda mais do que o necessário para fazerem todo tipo de boas obras. Eu não sei o que você necessita. Eu não sei o que vocês necessitam. Eu sei o que nós, como filhos de Deus, necessitamos. Deus promete aí o seguinte: quando você vai ofertar com generosidade, você tem que ter a expectativa que Deus é capaz de trabalhar na sua vida pessoal para atender suas necessidades e também na sua vida espiritual, para que você tenha desejos grandiosos de fazer sua obra como Ele quer. Acho que vocês não entenderam. Deus quer que você seja um instrumento dele. Deus só pode usar pessoas verdadeiramente quando são generosas e não quando religiosas. Ter religião é uma coisa, ser uma pessoa generosa é outra coisa. Ser dirigido pela graça de Deus é uma coisa, ser dirigido por rudimentos e regras religiosas pessoais, por conceitos religiosos, filosofias religiosas, é uma outra coisa. O que Deus diz é que quando você vai ser generoso, é porque você está plantando muito. Deixe-me dar um exemplo. Certa vez os judeus estavam dando suas ofertas no templo. E chegou uma viúva pobre e deu apenas uma moeda. E Jesus disse: quem ofereceu mais? Quem ofereceu mais foi esta viúva pobre, que deu sua única moeda, porque ela deu com expectativa de que Deus iria abençoar sua vida e lhe dar a capacidade diária de servir a Ele de um modo que o agrade. Ela não teve medo de confiar em Deus. Um espírito generoso não tem medo de confiar em Deus. Jesus não está incentivando que nós peguemos a nossa conta bancária e depositemos na conta da igreja. Não é isso que ele está dizendo. Ele usou um exemplo de uma pessoa que obedeceu o fluxo da graça de Deus no seu coração e fez o que deveria ser feito. E Jesus a engrandeceu, a honrou. Deus prova a nossa fé por meio de ordens que são ilógicas. Mas volta então que uma pessoa generosa é uma pessoa abençoada por Deus? É. Jesus, ele veio como um líder para resgatar seu povo. Várias vezes Deus tentou trabalhar com seu povo, mas ele sempre foi rebelde. Ao longo dos séculos, Deus enviou mensageiros e o que o povo de Deus fez? Matou esses homens. Deus enviou uma, matou. Deus enviou a segunda, matou. Deus enviou a terceira, matou. Deus enviou a quarta. Só que agora Deus enviou o seu próprio filho. E sabe o que a igreja fez? O que o povo de Deus fez? Matou. Jesus disse isso acerca de si mesmo.
Quantas vezes Deus quis organizar seus filhos? Deus quis mostrar para seus filhos a realidade. Mas sabe o que eles fazem? Eles correm atrás de impostores, de mentirosos. Eu estou dizendo para vocês confiarem em Deus. Mas se vocês tiverem algum problema, sabe o que vocês farão? Rapidamente correrão atrás de um desses que aparece na televisão, ou que fica naquelas igrejas meio esquisitas e místicas, que vão dizer que vê tudo na sua vida, e pelo simples fato de adivinhar o seu passado, alguma coisa, você já se rende. Algumas pessoas abandonam até a Bíblia. O irmão da Denise não quis mais saber de igreja e já faleceu. Por quê? Ele foi numa grande igreja lá no centro da cidade de manhã e um paralítico andou. Ele ficou tão surpreso, tão maravilhado, que ele voltou à noite. À noite o paralítico andou de novo. Ele foi curado, mas voltou a ficar paralítico, à noite foi curado de novo. Um dia na televisão, deu uma mulher daqui de Pirituba, que algumas pessoas, inclusive eu também a conheço, e ela deu cheque sem fundo para todo mundo, e foi na igreja, e Deus fez uma obra, ela recebeu, todo mundo estava feliz. Mentira, estava todo mundo querendo matar ela. E ela estava dando testemunho lá. Então nós estamos brincando, nós estamos entre a verdade e a mentira. Não existe um plano entre esses dois. Ou você está num, ou você está no outro. Então as pessoas disseram, ele está falando essa parábola que matamos os que vieram em nome de Deus porque ele quer nos atingir. Aí já vieram lá, escuta aqui, Jesus, já que você é um homem honesto, que fala a verdade... Desviaram o assunto e trouxeram uma moeda. Jesus, já que o senhor fala a verdade, nós temos que pagar tributos a quem? Quem é a cara que... Para quem que nós temos que pagar? Jesus pediu uma moeda e diz, qual é a cara que está aqui? É de César. E então Jesus disse, eu pulei, acho que aí alguma coisa. Me desculpe. Ele disse, dê a César o que é de César. Então eu vou antecipar o que eu ia dizer depois, me desculpe, me atrapalhei aqui. Mas na verdade, Jesus diz assim, César obriga vocês a pagarem tributo. Então pague. Deus não está obrigando, Ele quer que vocês reflitam. Só que é o seguinte, quando vocês pagam tributo a César, e só a César, vocês estão dizendo, Deus, nós não queremos saber do Senhor. Nós vivemos sob os princípios de César. Quando eu não dou minha oferta a Deus, e só pago meus impostos ao governo, eu posso frequentar a igreja, posso fazer o que quiser, mas eu estou dizendo a Deus, Deus, eu não quero saber dos seus valores. É isso que eu estou dizendo. Jesus foi claro, vocês devem pagar tributo a César e dar a Deus o que é dele. Por que eles estavam debaixo de César? Por que eles estavam sendo roubados? Por que você acha que existe essa corrupção nesse país nosso aqui? Como é que a nossa presidente da República vai pregar no Salmo 33 se ela é contra a igreja? Na Assembleia de Deus, pronto. Numa convenção de mulheres, todos aplaudindo e cantando hinos, e ela falando o Salmo 33. Alguém escreveu o seu discurso, mas ela é contra a igreja.
Em Cuba, se você pregar o Evangelho de Jesus, você vai preso. Ainda hoje. São repúblicas bolivarianas, filosofias assim. E o povo brasileiro parece que está cansado disso. Mas por que se meteram nisso? Porque não dão glória a Deus, não vivem para Deus. Se você diz que não quer viver para Deus, significa que você quer viver somente sob algum outro governo. E Deus respeita a sua posição. O que você vai fazer com essas palavras que eu estou dizendo nesta noite? Talvez você fique incomodado, coçando a cabeça, abaixando, olhando para o chão, olhando para o relógio. Isso significa que Deus está falando com você. E você está se contorcendo. Você está com aquela luta de Israel e o anjo do Senhor no vale do Jaboque. E Deus está colocando uma ferida em você, que você não irá se esquecer dela, porque ela vai te acompanhar até o fim da sua vida. Você vai mancar, para sempre se lembrar que você um dia lutou com Deus, prevalecendo ou não. Veja o que Paulo diz às pessoas que têm riquezas. Aos que têm riquezas neste mundo, ordene que não sejam orgulhosos e que não ponham a sua esperança nessas riquezas, pois elas não dão segurança nenhuma. Que elas ponham a sua esperança em Deus, que nos dá todas as coisas em grande quantidade para o nosso prazer. Mande que façam o bem, que sejam ricos em boas ações, que sejam generosos e estejam prontos para repartir com os outros aquilo que têm. Desse modo, eles juntarão para si mesmos um tesouro que será uma base firme para o futuro. E assim conseguirão receber a vida verdadeira. Sem generosidade, não existe céu, meu irmão. O problema não é se você dá dízimo, se você dá oferta. Não adianta você chegar aqui e falar assim, escuta, Walter, o que eu posso fazer pela igreja aqui? Você pode fazer o que você quiser. Está faltando umas lâmpadas aí? Posso trazer? Pode. Aí você sai daqui, você encheu de lâmpada, trouxe 500 lâmpadas. Aí você sai daqui assim, muito obrigado, Deus. Agora sim, estou com a alma lavada. Não, você está fazendo barganha. Você não fez nada. Ô, Walter, o ar-condicionado aí? Sim, nós vamos ter que mexer no ar agora. Vamos colocar lá do lado de fora, abrir uns buracos aqui, para que vocês não sofram com esse vento, que agora vem o verão, imagine ficar aqui dentro. Quanto será que custa isso? Mas tem que fazer, porque tem gente que chega aqui e reclama, entra na igreja e começa a desmaiar. Não seria melhor trazer uma bacia d'água e sentar dentro? Aí, veja só. Vamos mexer no ar. Ô, Walter, como eu posso ajudar? Pode ajudar? Pode. Claro que pode. Ah, senhor, ajudei. O que o senhor vai me dar? Nada. Não se faz barganha com Deus. Você acha que se eu fizer o que é certo, eu sou obrigado a ser remunerado? Se eu obedeço às leis do meu país, eu sou obrigado, o país é obrigado a me recompensar porque eu obedeço às leis?
Se eu trato você com respeito, com amizade sincera, dependendo do nosso grau de intimidade, eu tenho que ser recompensado porque eu sou teu amigo. Eu sou teu amigo, você nunca me deu nada. Mas eu sou obrigado a lhe dar o quê? Você percebe onde nós vivemos? Se Deus já está nos dando algo que nós nunca poderíamos conquistar, o que mais eu estou esperando dele? Tudo que ele nos dá, extra vida eterna, são bênçãos sem medida. E porque somos filhos, ele promete nos abençoar. São princípios de conduta que nós aprendemos e vamos encaixando isso em nossas vidas, e ele vai conduzindo, e nós vamos acertando os passos, e portas vão se abrindo, porque vamos obedecendo a verdade. Mas há situações que por obedecer à verdade, você perde até o que tem. Como você explica isso? Em 1947, o Walt Disney criou a figura do Patinhas, do tio Patinhas, cujo único propósito desse pato é proteger o seu dinheiro e aumentá-lo cada vez mais. Ele é o exemplo de uma pessoa gananciosa e avarenta. Ele era um exemplo do quê? Dos americanos na década de 40. E o Walt Disney, sabiamente, estava cutucando a sociedade sobre no que eles estavam se tornando. Aí os crentes já começam, Walt Disney tem pacto com o diabo. Diabo tem você no corpo. Tudo para crente é pacto com o diabo. Tudo é diabo, é diabo. Ele é o diabo. Ele é fofoqueiro, ele é safado. Você arruma um emprego para ele, ele quer roubar, quer enganar. Às vezes você acredita que uma pessoa chega ao ponto de dizer, eu ponho minha mão no fogo, nunca mais eu digo isso. Nunca mais. Até mesmo para pastores. O ser humano é ganancioso. Ele não sabe dar valor ao que Deus lhe dá. Desobediente. E depois fica culpando os outros pelas suas traquinagens. Eu posso continuar mais um pouco? Porque esse assunto tem que se desenrolar. Eu sou um cara que, um dia, eu não pregava dessa maneira como eu prego hoje. Quero que vocês saibam disso. Ainda nessa igreja, Deus disse para mim, quero que você mude a sua maneira. Eu quero que você comece a ensinar. Vocês não podem imaginar o que eu passei. Eu ouvia pessoas dizendo assim, ele não prega que nem antigamente. Era duro para eu ouvir isso. Mas eu resolvi obedecer a Deus. E todos que estão vindo aqui aos domingos ou terças, é porque estão querendo aprender a palavra de Deus. E eu vou ser fiel a Deus, para ser fiel a vocês. Eu sei que falo muito, mas você acha que essas coisas dá para se falar em tão pouco tempo? Deus nos diz, cuidado, pois o amor ao dinheiro é a razão de todos os tipos de males. Onde que nós aprendemos isso? Em Timóteo. Paulo fala para Timóteo, Timóteo, presta atenção.
O amor ao dinheiro é uma fonte de todos os tipos de males. E algumas pessoas, por quererem tanto ter dinheiro, se desviaram da fé e encheram a sua vida de sofrimentos. Eu pergunto para você, quem fez o rico e quem fez o pobre? Deus. Está escrito isso. Ele diz, eu fiz o rico, eu fiz o pobre. Cada um para um determinado fim. Não é pecado ser rico, não é pecado ser pobre. No livro de Provérbios que lemos, nós vimos que o mesquinho entra em crise. Mas no próprio texto que lemos, ele nos orienta a guardarmos, a termos o quê? Organização. Deus não é incoerente. O que ele está falando aqui é que não há nenhum mal em se ter dinheiro. Se você é rico e você pode comprar um avião, me leva para dar uma volta. Ou não, mas sem brincadeira de lado, eu fico feliz que você pode. Fico feliz. Se Deus está colocando nas suas mãos uma empresa e você está começando e está indo bem, vamos orar, vamos pedir a Deus que abençoe sua vida, para que você escute a sua voz e aprenda a viver segundo sua direção e a sua empresa prospere, para o bem da sua família, da própria obra de Deus. Você vai ficar feliz, você vai poder ajudar outras pessoas também em necessidade, na sua própria família. Isso não é maravilhoso? Mas se você está passando por necessidade, você não sabe o nó que eu tenho na garganta quando às vezes eu não consigo ajudar. Quando eu sei que é uma pessoa verdadeira. Porque aqui já passaram muitos pés de bode, viu? Eles chegam aqui e falam, eu estou com a necessidade. Eu sei qual é a necessidade. E a gente vai e ajuda. Hoje nós temos uma sessão aqui na igreja de assistência social, uma área. Então, se uma pessoa tem alguma necessidade, essas pessoas vão investigar se realmente tem. Porque a gente quer ajudar. Mas você sabe que às vezes nós não temos cestas básicas para dar? Nós estamos comprometidos aqui, nem sei, com quantas famílias? 30 famílias da igreja. Fora o quê? Fora que nós ajudamos casas de recuperação. E nós queremos também investir dinheiro em missões exterior e nacional. Mas como nós vamos fazer isso, se nós não tivermos recursos? Se vocês apenas estiverem preocupados que eu troquei o carro. Talvez vocês queiram que eu ande realmente num Fiat 147, daquele que vem da Itália. Do 1953. É lastimável. Então, você quer ver como o dinheiro, a ganância faz mal? A Bíblia fala de algumas histórias, só para vocês terem uma ideia. Os irmãos de José, lá em Gênesis 37, versículos 26 e 27, não vão ler não. Anote e depois vocês lêem. Lá está escrito que os irmãos resolveram matar o José. Mas aí Judá levantou a voz e disse assim, o que nós vamos ganhar matando? Vamos vender. Vender o irmão. Só que eles não perceberam que Deus estava por trás da história. A história se voltou contra eles. Porque quem não age com generosidade entra em crise. Nós temos também a ganância de Judas. Judas chegou lá para os sacerdotes e disse assim, quanto é que eu vou ganhar se eu entregar Jesus para vocês? 30 moedas de prata, tá bom? Tá bom. E era um tremendo de uma grana, viu? Aí, Judas entregou Jesus. Quando ele ficou com remorso, sabe o que ele fez?
ele procurou os sacerdotes. E eles disseram assim, não, que isso? Nós não queremos não. Esse dinheiro é sujo de sangue. É contra a lei recebê-lo. Porque Judas havia tirado o dinheiro para dentro do templo. Ora, o dinheiro saiu de dentro do templo para matar um homem inocente. E quando esse homem volta dizendo, eu errei, os próprios dirigentes do templo dizem, isso tem sujeira, nós não queremos. Como é que você pode ser um ministro, ministrando louvor, tocando, cantando, ensinando, sem ser dizimista? Ganancioso. Você vai ensinar o quê? Como é que eu poderia ensinar vocês se eu aqui assaltasse os cofres da igreja? Como é que eu poderia ensinar vocês sobre a verdade de Deus, sobre confiar em Deus? Quando iniciamos esta igreja, eu dormi, sem vergonha nenhuma, no chão. Dormi 2 noites na Anhanguera, no mato, porque não está mais aqui uma pessoa, mas vocês se lembram do que me emprestou um carro, o Raimundo, que Deus o abençoe. Nunca vou deixar de ser grato a ele. Não sei por onde ele anda, mas sou muito grato. Ele me emprestou um carro que era uma droga. Mas me levava para tudo quanto é lado. E esse carro tinha uma mania de queimar o platinado. Furava o platinado, imagine. Pá! Esse carro se parecia com um carro dessas Pajero. Dizia assim, o pastor Walter está guiando uma Pajero. Pajero com motor de Brasília, de um carburador que fura o platinado. Se uma senhora lá na Anhanguera não tivesse dó de mim naquela noite fria, e o guarda ainda dizia assim, você está com problema aí? Estou, seu guarda, estou aqui. Rapaz, você tem que sair daí, porque aqui tem uns bandidos aí que andam assaltando. Mas ele não é o guarda. Mas o coitado também tem que vasculhar toda aquela pista. Eu falei, eu me viro aqui, eu fico aqui no mato, seu guarda, está aqui os documentos, tá tudo aí, tá bom. A mulher veio lá na porteira, coitada, com um bolinho de fubá e um bolinho de café. Ela falou, não coloque você para dentro para a morte não atrapalhar, porque lá dentro não cabe ninguém, é uma casinha pequena. Eu falei, a senhora não se importe com isso, eu fico aqui. Mas a senhora já fez muito, que Jesus abençoe. Posso orar com a senhora? Vai ver que ela pensou que ia dar uns passes nela, e simplesmente eu orei em nome de Jesus. E agradeci pelo bolinho que ela me deu. São coisas que a gente quase não comenta. Dificuldades. Na construção dessa igreja, a casa que eu tenho, eu estava perdendo. De repente, eu sei lá por que cargas d'água, Paulo, Cláudio Meneguim, eu sei lá como é que eles descobriram isso, e eles se juntaram com outros irmãos, e eles me ajudaram a pagar os impostos que estavam atrasados. E ainda faltou, viu? Para você ver a situação que eu estava. Deus supriu, meu irmão. Vocês não me viram chegar aqui e falar assim, irmãos, sustenta minha vida. Eu não fiz isso. Eu não fui em nenhuma corrente de oração. Eu não fui em nenhum lugar. Eu simplesmente acreditei que Deus estava comigo. Porque eu sou dizimista e ofertante. Todos os domingos, nossa casa oferta para Deus. Porque eu creio que Deus diz, não compareçam na minha presença sem levar, sem trazer a sua oferta. Eu dou aos meus netos dinheiro todo domingo, enquanto eu puder. Mas sempre que posso, digo a eles, esse dinheiro que eu estou dando a você, você tem que tirar o dízimo. E não é para gastar como vocês querem, mas eu sei que pouco adianta, ela chega cheia de bala, de coisa. Mas uma hora aprende, quando começar a doer o dente.
Eu preciso continuar mais um pouquinho, vocês topam? E a ganância do rei Acabe, que matou Nabote para ficar com a sua vinha? Deus disse, não bastou você matar esse pobre homem e ainda ficar com a vinha dele? Os cachorros lamberam o sangue dele naquele lugar. Então eu estou dizendo para você hoje, que cometeu esse ato, os cachorros lamberão o teu sangue no mesmo lugar em que lamberam do de Nabote. Todas as pessoas que não são generosas não prosperarão nessa vida perante Deus. O problema não é se você dá dízimo ou não dá, se você dá oferta ou não dá. O problema é, você é generoso. Se você é generoso, você não vai ficar olhando coisas ao redor. Lógico, você tem que ter algum critério, mas você está num lugar honesto? Você está num lugar decente? Se você não é generoso, por que não é? Jesus não condena o ato de dar o seu dízimo e ofertas, desde que você viva uma vida que agrade a Deus. Mas se você não vive uma vida que agrade a Deus, Ele condena suas ofertas. Até aquela moedinha que você dá, ou aquele cheque enorme que você pode dar. Vocês querem ter uma prova disso? Jesus disse assim, ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, os professores da religião, os religiosos, os líderes. Pois vocês dão a Deus a décima parte o que é? É o dízimo. Da hortelã, da erva doce e do cominho. Mas não obedecem aos mandamentos mais importantes da lei, que são o de serem justos com os outros, o de serem bondosos, o de serem honestos. Mas são justamente essas coisas que vocês devem fazer, sem deixar de lado as outras. Jesus disse, vocês devem dar o dízimo, mas vocês devem fazer essas outras coisas. Procurem ser pessoas generosas, a fim de que aquilo que vocês fazem tenha valor diante de Deus. Como cristão, valorize os princípios corretos. Jesus disse assim, não ajuntem riquezas aqui na terra, onde as traças e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Pelo contrário, ajuntem riquezas no céu, onde as traças e a ferrugem não podem destruí-las, e os ladrões não podem arrombar e roubá-las. Pois onde estiverem as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. Um escravo não pode servir a 2 donos ao mesmo tempo, pois vai rejeitar um e preferir o outro. Ou será fiel a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e também servir o dinheiro. Jesus coloca como princípio a soberania de Deus e a soberania financeira. Por que você serve a Deus? Por que você vem aqui? Porque você está com medo que as coisas no seu trabalho irão mal? Não é assim que as pessoas fazem essas correntes de oração por aí? Não é por isso que existem essas campanhas de libertação para livrar você de problemas?
Vamos ser honestos. As pessoas vão a estas coisas e compram, investem, porque querem se livrar de problemas que estão afetando a sua vida. Quando Jesus diz, vocês não devem procurar isso. Vocês devem procurar a Deus. Deus vai ensinar o caminho de vocês obterem riquezas. Afinal de contas, Deus diz isso na Bíblia. Sou eu o Senhor que mostro como vocês podem ter sustento e riquezas. Jesus disse, busquem em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Não queiram ser enganados, gente. Eu estou sendo tão verdadeiro, eu não sei se vocês percebem isso. Mas você não pode continuar enganando Jesus. Pensando que, chegando todo mês para alguém dizer assim, ei, eu estou enrolado. Se você está enrolado, é porque você não está obedecendo a Deus. Porque se você obedecesse a Deus, você não usaria o que é de Deus. Você teria tanto o que é de César e o que é de Deus para dar a ambos. É engraçado que você está tão enrolado, mas o de César você sempre tem. Porque você sabe que o de César é obrigação. E se você não der ao de César, eles tomarão o que você tem. Só que você ainda não entendeu que no fim da sua vida, se você não for generoso para com Deus, até o que você tem lhe será tomado. Porque o princípio da soberania é igual. Só que Deus não executa sua justiça pela ganância. Já César executa sua justiça por sua própria ganância. Nós não vivemos num país ganancioso? Não é um país que parece um saco sem fundo? Você já passou em frente ao impostômetro? Nós queremos ser país de primeiro mundo, mas com um sovaco de terceiro. Não dá certo. Quando nós fazemos chover uma chuvinha sobre a nossa economia, o Brasil não cresce. Aí depois, aquela volúpia de pegar, o Brasil decresce. Isso aqui é uma terra de riqueza quase sem fim. Porque não é possível um país 500 anos sendo roubado. Só falta vir agora de Orion e de Alpha Centauro no Independence Day, que é hoje nosso. E uma nave pousar sobre Brasília e começar a sugar nossos recursos. Água, urânio, ouro, prata. A nossa floresta amazônica, ela joga por dia no ar toneladas de água. Eu fui em Foz do Iguaçu e vi aquela água caindo. Precisa 50 mil dias daquela foto, daquela água caindo. 50 mil dias para fazer o que a nossa floresta faz em um dia. Alguém disse que Deus é brasileiro, mas o povo que mora aqui não é. Porque nós não damos valor ao que temos. Por que não se faz uma auditoria sobre desmatamento no Pará?
Quem é que está por trás comprando terra no Pará? Nem vou dizer, porque senão não sei onde eu vou parar. Mas eu sei. Corta em mim, minha filha, corta em mim. Põe aqui, meu filho. Então, veja só a situação que nós vivemos. Jesus está prestes para voltar. E você acha que, segurando tudo que você tem, a ferro e fogo, você vai sobreviver? Se você precisar sair, sai, gente. Eu só vou fazer mais uma coisa aqui e terminar, mas se precisar sair, pode ir. Não precisa ficar aqui não. Tá bom? Você tem compromisso? Comer aquele frango do almoço, aquele macarrão congelado? Vai lá. Mas hoje eu preciso terminar isso aqui. A verdade é que eu já estou tão cansado, irmãos, de ver tanta mentira, de ver tanto cristão sendo enganado por vagabundo, cafajeste, canalhas, que pregam em televisão e rádio, que eu já não aguento mais. Eu não suporto mais. Eu não aguento mais. Usando a palavra de Deus para enganar as pessoas. O que um pastor precisa de uma fazenda com milhares de cabeças de gado, para quê? Para que eu preciso de um palacete? Se tudo que eu tenho vai ficar aqui. Por que uma igreja precisa construir um templo de Salomão? Um negócio que Deus já acabou com isso. Por que não pegou esses milhões e não ajudou hospitais, não construiu escola? Por que não fez as próprias escolas? Eu não aguento mais. Concluindo. Por que eu sou dizimista e ofertante? Eu. Porque o Evangelho me transformou em uma pessoa generosa. Quando eu sou verdadeiro com vocês, é por causa da generosidade. Sou dizimista e ofertante porque é uma recomendação de Jesus. Seja um homem de Deus, mas não deixe de fazer aquilo. Porque Deus ocupa o primeiro lugar da minha vida. Eu nunca vou querer tirar o de Deus. Assim como eu vou tomar muito cuidado para não tirar o de César. Não sou ladrão. Porque tudo que tenho me foi dado por Deus. Minha família. Agora há pouco, eu não sei nem onde está a Grazi aqui. O Breno está aí com você? O Breno me fez até chorar, Grazi, seu filho. Ele veio com um papel, ele disse, Walter, tó. Ele deu até virado de ponta cabeça e saiu correndo. Quando eu abri lá, Breno para Walter.
Deus abençoe muito a sua vida. Eu te amo. Eu virei o papel, tinha uma Bíblia que ele desenhou. Isso não é um presente de Deus. O fato de vocês estarem tendo paciência para ouvir um homem falando 1h30 de um assunto de dinheiro, para esclarecer essa questão de dinheiro com relação a Deus, com relação ao dinheiro, em relação a Deus, não é uma bênção de Deus? Eu estar aqui por longos anos, eu reputo isto como um dom e uma bênção de Deus. A capacidade que Deus me deu para entender suas palavras é um dom que Deus me deu. Como eu me humilho diante do Pai. Cada dia que eu sento para estudar a Bíblia, e meus 2 cachorros velhos sentando no meu pé. E eu escuto aqueles passarinhos cantando. Eu lembro que vocês se esforçaram para me dar isso. E o único meio de pagar o esforço de todos vocês pelo presente que me deram é sendo digno da sua confiança, sendo verdadeiro. Não me vendendo a favores de terceiros, mas acreditando que vocês agiram pela misericórdia de Deus com generosidade, me dando de presente uma casa. Que é a única coisa que eu tenho sobre esta terra. E a minha família, é claro. Quando eu vejo o Nicolas, a Isabelle, me abraçarem, me beijarem, eu vou para a cama e choro às vezes, escondido. Porque na minha vida eu nunca tive propriamente uma família. E agora eu tenho. Tenho uma esposa, ela cuida de mim, faz o que eu não sei fazer. Eu não sei fazer nada. Eu sei plantar, cortar mato, ordenhar a vaca, pregar. Mas não sei contar, não sei somar, dividir, multiplicar direito, não. Mas aprendi a amar a obra de Deus. Tudo me foi dado por Ele. Tudo me foi dado por Ele. Quando vou a algum lugar, como eu agradeço a Deus. Quando eu estou junto com a Michele, com o André, sempre falo para estarem em casa. Não podem, eu sei, tem trabalho, mas o prazer que me dá de tê-los lá, de poder sair com eles, sem medo, porque tudo me foi dado por Deus, menos o Márcio.
Por que sou dizimista? Porque é o modo de eu expressar a minha gratidão a Deus. Por que eu sou dizimista e ofertante? Porque eu provo a mim mesmo e ao mundo que Deus existe e é real na minha vida. Porque eu amo a Deus e a sua obra nesta terra. Ainda que os campos fiquem secos, ainda que tudo morra ao meu redor, ainda que me faltem os amigos, o Senhor sempre estará comigo. O Senhor sempre estará com a pessoa generosa. Eu não sou generoso tentando comprar a eternidade, porque eu nem sei o que é ser generoso, porque sou quando obedeço. Mas um dia eu quero estar lá e dizer como Davi: quero estar na tua casa para todo sempre, habitar na tua casa. Senhor, aqui estão aqueles que o Senhor colocou para que eu ensinasse. Eu não os esfolei, não os roubei, mas a cada dia procurei acrescentar e oferecer o melhor. Eu agradeço a oportunidade desta noite, porque eu não vou falar mais sobre esses assuntos, acho que durante um ano. Mas hoje eu agradeço a Deus, porque foi Ele que me deu esta oportunidade. Vocês ministros, principalmente, parem de mentir, porque Deus conhece suas vidas. Se vocês não seguirem o caminho da generosidade, vocês sequer deveriam estar ensinando, cantando, pregando, fazendo qualquer coisa. Parem de mentir. Amem a Deus de todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu espírito, sua força. E ame ao teu próximo como a ti mesmo. Pois nisto consiste a lei e os profetas. Por que sou dizimista? Porque não quero ver a igreja que Deus me colocou sob miséria, mas com recursos. Por que sou dizimista? Porque eu sou uma nova criatura em Cristo e vivo pelos seus princípios, a fim de glorificar a Deus. Eu quero que Deus fique feliz comigo e que você hoje tenha a disposição de torná-lo feliz. A próxima vez que você pedir oração a Deus, dizendo: Senhor, eu estou com dificuldade no emprego, talvez você poderá ouvir: e eu estou com dificuldade com você, porque você não me obedece, você não me ama. E assim é. Que Deus nos abençoe. Quem
Quem